noite, seja bem-vindo para mais uma live aqui no canal da Igreja de Cristo. Meu nome é Lucas, é um prazer imenso estar aqui com você nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, se inscreve aí embaixo, e também para nos seguir no Instagram, através do @Igreja de Cristo LZA, e também na nossa rede de jovens, o Ele Reina, que é Ele Reina IC. Segue a gente lá que a gente vai estar postando vários conteúdos legais e relevantes para a sua fé no decorrer dos próximos dias, tá bom? Eu quero convidar você que está em casa, independente do local onde você esteja, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Nós iremos ler e refletir um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes da gente adentrar o texto, adentrar a leitura do texto, eu quero te dar uma espécie de dica, na verdade 3 dicas, basicamente, para quando você estiver na sua casa fazendo seu devocional, para quando você estiver meditando na palavra do Senhor. Primeira dica, saiba quem está falando. O texto que você estiver lendo, identifica quem está falando. Segunda dica, por que está falando, a quem está falando. E terceira dica, para que está falando, qual o propósito daquilo. Talvez agora fique um pouco, você não entenda exatamente isso, mas daí a pouquinho a gente vai desmembrar um pouquinho disso e você vai ficar melhor para compreender. Então vamos à leitura do texto, vamos lá. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Os 2 filhos receberam parte da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Verso 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome, me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Verso de número 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma parábola que provavelmente você já deve ter lido algumas inúmeras vezes, já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a ela, mas é interessante nós analisarmos de uma forma um pouco mais, digamos que técnica, inicialmente. Você pode pegar que você pode perceber que no verso 11 é um homem com 2 filhos. Denota, através do texto, que é um homem abastado financeiramente, é um homem que tem propriedades, de forma que o seu filho mais jovem chega até ele e pede: Pai, eu quero a minha parte da herança. Esse filho ele já usufruía de tudo aquilo que o pai tinha, de todos os bens que o pai tinha disponibilizado ali para ele, mas ainda assim ele chega e pede a parte da herança e pede a parte da herança para o seu pai concede. Só que, pensa comigo, nós aqui no Ocidente, Brasil, onde nós estamos atualmente, é estranho a gente ver um filho pedir a herança para o pai, sendo que o pai ainda está em vida. Você deve saber, qualquer pessoa sabe,
do senso comum que para receber uma herança é necessário que alguém morra antes. É necessário que alguém que exerça a paternidade sobre alguma pessoa, essa pessoa venha a falecer e os seus filhos, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, venham a usufruir da sua herança. E aqui no nosso contexto ocidental já é um pouco estranho ouvir isso, mas a gente tem que entender uma coisa: Jesus ele simplesmente não falava coisas ao léu, coisas simplesmente em vão. Aqui ele está confrontando, daí a pouco a gente vai ver. Por quê? Um filho chegar para o pai e pedir a herança para o pai ainda estando em vida, no contexto judaico, é algo extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo. Esse pai, aqui claro, é uma parábola, não quer dizer que isso aqui seja um fato. Jesus utilizava de parábolas para fazer determinadas comparações, para disseminar a palavra dele, e usava das parábolas para melhor facilitar a explicação. Então, esse jovem, esse filho mais moço, ele poderia muito bem, de acordo com as regras do judaísmo e tudo mais, ele poderia ser repreendido verbalmente pelo seu pai, repreendido fisicamente por ele, poderia até mesmo ser expulso da família e poderia ser expulso também da comunidade, da cidade da qual ele vivia. E até mesmo, acredite, ele poderia até mesmo ser apedrejado, isso de acordo com contextos históricos. Então, naquele contexto é algo extremamente ofensivo, é como se aquele filho estivesse dizendo: pai, eu quero usufruir dos bens que o Senhor tem. Porém, para que eu consiga isso, é necessário que o Senhor morra, só que o Senhor não morre. Então eu quero adiantar, digamos assim, a sua morte para eu poder usufruir daquilo que o Senhor conquistou com suas mãos. Eu quero a minha parte da herança, eu vou pegar e vou embora. E conforme nós lemos, ele pega essa parte da herança, vai embora, gasta de forma totalmente dissoluta. E num dado momento ele cai em si, depois de ter perdido tudo, depois de ter ido à bancarrota, ele vai e percebe que, olha, isso aqui eu não deveria ter saído da casa de meu pai. Se eu estivesse lá, eu ia estar com tudo, ia estar tudo do bom e do melhor. Aqui eu estou desejando comer comida de porcos e ainda assim não consigo. Vou voltar para a casa do meu pai, armou uma estratégia, vou falar isso para ele, vou pedir desculpa e vou pedir para ele me tratar como um dos seus servos. O pai, eu vejo aqui no verso... o verso 20, na parte B, estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão. É como se aquele pai, toda manhã, ele olhasse para o horizonte na esperança de ver aquele filho retornar. Porque através daquela visão ele viu o filho de costas o filho indo embora. Mas ali talvez ele levantasse toda manhã na esperança de ver seu filho retornar. E ele faz isso e ele olha para o horizonte, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu e o abraçou e o beijou. E aqui no texto continua dizendo que pegou ele, colocou vestes novas, colocou um anel. Isso significa lugar de honra, isso significa que aquele pai estava perdoando, recuperando seu filho são e salvo, e estava colocando ele de volta em lugar de honra. E isso suscitou, nós lemos aqui ainda há pouco, o ciúme por parte do filho mais velho, que estava lá, que também recebeu parte da herança. Às vezes a gente lê o versículo 11 e 12 e acha que somente o filho mais jovem recebeu a parte da herança, mas não, os dois filhos receberam. Então o filho mais velho, ele está lá dentro da casa do pai, usufruindo de tudo aquilo, usufruindo principalmente da presença do pai, usufruindo dos bens do pai e também com a sua parte da herança. Mas ainda assim, nasce dentro dele uma espécie de inveja. E é interessante que o verso 11 ele começa com a seguinte frase, não sei qual a versão bíblica da Bíblia que você está lendo, mas aqui na minha diz: Jesus continuou. Se ele continuou, é sinal de que existe algo antes, é sinal de que existe algo que já havia sendo dito. E o que precede a parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. O que é a dracma? A dracma é uma unidade monetária, ela equivale a um dia de serviço braçal. Então o que acontece? O que acontece aqui na parábola da dracma perdida, da moeda perdida? Uma mulher possuía 10 dracmas e num dado momento ela perde apenas uma dessas dracmas. E ela fica totalmente desesperada a ponto de limpar a casa toda e arrasta móvel e faz de tudo para encontrar aquela dracma perdida. Na hora que ela encontra, ela pega, fica muito feliz, de uma felicidade muito grande, que ela chama as amigas e faz ali uma festa. E o Senhor Jesus que está dizendo isso, ele diz no verso 10, eu digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus, da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tamanha era a felicidade daquela mulher. Mas a gente lê isso e fala, poxa, uma dracma, ela já tinha outras 9. É como se eu tivesse 10 canetas e perdesse uma, e eu fosse procurar essa caneta desesperadamente, e ao encontrá-la, eu me sentisse tão feliz que eu achei minha caneta, vou fazer um churrasco, chama a galera, vamos fazer um churrasco, porque eu encontrei minha caneta. Só que a gente tem que entender que
a Bíblia, ela foi escrita num determinado contexto. Ela levou cerca de 1.400, 1.500 anos para ser escrita na sua totalidade, por inúmeros escritores, autores diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes e idiomas diferentes. Porém, ela é totalmente linear, ela é totalmente, tudo que um fala, o outro concorda, tudo que um fala, o outro concorda e por aí vai, porque ela é simplesmente inspirada por Deus. Então, um texto desse, que para a gente pode parecer um pouco sem sentido, tem todo um contexto por trás dele. O que isso significa? Quando uma mulher era dada em casamento, no contexto judaico, ela recebia por parte de seus pais uma determinada quantia em moedas, as dracmas. E ela usava parte dessas dracmas como enfeites. Você pode ver, de repente, pesquisar aqui mesmo no YouTube, sobre festas judaicas de casamento daquela época. Então você vai ver que as mulheres se ataviavam de uma forma muito, muito exuberante. Então elas pegavam essas moedas e às vezes colocavam ao redor do véu, faziam joias com elas, e também servia para que depois do casamento, uma vez já casada, ela pegasse essas moedas e guardasse como uma espécie de garantia. Por quê? Se seu marido porventura morresse, se seu marido porventura fosse convocado para uma guerra, de forma que não voltasse mais, ela tinha um recurso financeiro reservado ali para ela. Então ela pegava esse recurso financeiro, poderia se manter durante algum tempo, poderia de repente ir para a casa de um parente que estava um pouco mais distante, ela poderia se virar durante um determinado tempo com aquele recurso que ela tinha ali. Então quando essa mulher ela perde essa dracma, ela não está perdendo simplesmente uma moeda, ela está perdendo uma possibilidade, ela está perdendo um pouquinho da esperança dela, ela está perdendo algo valioso que foi dado pela família dela. E interessante que antes da parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, tem a parábola da ovelha perdida. Que o pastor conduzia 100 ovelhas, num dado momento uma dessas ovelhas se perde. Ele deixa as 99 em um local seguro e sai em busca dessa uma única que se perdeu. Ao encontrá-lo, ele pega, joga ela em seus ombros e retorna para o local seguro. Só que lembra aquelas três perguntas, aquelas três observações que eu fiz lá no início, quando a gente estiver lendo um texto bíblico, sobre quem está falando, a quem está falando e por que está falando? O verso 1, 2 e 3, ele vai estar respondendo isso para a gente. Vamos lá? Capítulo 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Essas três parábolas elas foram direcionadas a esse grupo de pessoas, principalmente aos fariseus e aos doutores da lei. Simplesmente porque esses homens, os fariseus, eles tinham ali digamos que era como se fossem sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro totalmente fétido, dotados de uma hipocrisia tremenda. Eram aqueles que clamavam em alta voz no templo, mas negavam simplesmente o favor a um pobre coitado. Eles observavam a letra da lei, observavam o texto da lei, mas simplesmente deixavam de amar assim como Jesus ama e amou. Então, tanto que Jesus conta essa parábola da ovelha perdida, e no verso 7 ele diz o seguinte: olha, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Entenda uma coisa, Jesus ele traz aqui confronto também. Ele está falando para um determinado grupo de pessoas, e ao mesmo tempo que de sua boca saem palavras boas, suaves, assim como mel, sai também confronto. E é isso que ele faz com esse grupo de pessoas, ele expõe essas pessoas. Mas, igual eu falei, a Bíblia ela levou cerca de 1.400 anos para ser escrita. E embora ela tenha levado todo esse tempo, ela ainda serve para nós como instrumento de reflexão e aprendizagem. E diante de tudo isso que nós lemos, o que a gente pode tirar para a nossa aplicação hoje, para a nossa aplicação nessa época? Veja bem, a ovelha perdida, ela estava com as 100, uma se perdeu. Quem se perde necessita de ser encontrado. Porque se ela soubesse o caminho, se essa ovelha soubesse o caminho, ela mesma retornava por ela mesma. Mas não foi o caso, ela se perdeu das 99 e necessitava que alguém fosse atrás dela em missão de resgate. Assim como o pastor fez, vai lá, resgata e traz ela de volta. Ou seja, a ovelha estava perdida fora do aprisco, a ovelha estava perdida fora do alcance de seu pastor. A dracma, ela estava perdida dentro de casa, ela estava perdida no local que teoricamente é seguro. A ovelha estava perdida fora, a dracma estava perdida dentro. Claro que é um objeto, ela não vai se perder por si só, mas em todo caso ela estava perdida dentro de casa, local que era para ser seguro para ela.
E o contexto do homem com seus 2 filhos, no contexto do filho pródigo. Um filho estava perdido fora, que foi o mais moço, que pegou seus bens, pegou sua herança e foi embora. E um outro filho estava perdido dentro, mesmo estando próximo do pai, mesmo estando próximo do amor, do carinho do seu pai, ele se tratava como uma espécie de escravo. Tenho trabalhado para ti como um escravo todos esses anos, jogando diante do pai dele, como se estivesse esfregando uma realidade na cara do pai dele, falando assim a grosso modo. Então o que a gente tem aqui? Eu quero trazer essa reflexão para a gente hoje, nesse sentido de que às vezes você está vendo esse vídeo, às vezes você por acaso passou aí na sala, o pessoal estava assistindo e você parou para assistir também, não sei, e você talvez seja como a ovelha perdida, você precisa ser resgatado. Ou talvez você é simplesmente como uma dracma perdida, você está dentro de um contexto evangélico, você está dentro de um contexto cristão, você está dentro da chamada casa de Deus, mas ainda assim, você está perdido lá dentro. Você não se localizou, você ainda não descobriu a sua verdadeira essência, que está em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, fazer a obra de Deus não é o mesmo que estar em comunhão com Deus, que é o dono da obra. Estar dentro da casa de Deus não é o mesmo que estar em comunhão com Deus, que é o dono da casa. Você precisa de entender isso. Então, às vezes, você, assim como essa dracma, com essa moedinha, você pode estar perdido, completamente perdido, desvairado, desorientado, estando dentro do contexto da igreja. Ou você pode também estar como um filho pródigo, que um dia esteve dentro, mas que por uma escolha própria, com suas próprias pernas, você foi lá para fora, teve sua atenção chamada por algo que estava lá fora, foi e ficou sem recurso e não conseguia mais voltar. Mas o interessante é o seguinte, que no desfecho dessa história, a ovelha que estava perdida foi encontrada. A dracma, que estava perdida, de repente num canto empoeirado, de repente debaixo de um móvel, também foi encontrada. E o filho que pegou por iniciativa própria, pegou toda aquela riqueza e dissipou de maneira totalmente indevida, se arrependeu, ele caiu em si, ele teve consciência do erro que ele cometeu, ele pensou, eu agi errado com meu pai, eu preciso retornar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E ele pega e retorna e encontra seu pai de braços abertos para recebê-lo de volta. Encontra seu pai totalmente receptivo, independente do erro que ele cometeu, independente dele ter gastado toda a riqueza que ele recebeu, ainda assim o seu pai o recebe e coloca nele um anel e coloca nele vestes novas e manda matar um novilho cevado, que era o melhor novilho do rebanho, para fazer um churrasco e comemorar a volta daquele filho. E sabe, eu quero me direcionar a você que está de repente num desses contextos. Eu queria dizer que Jesus está de braços abertos para você, assim como esse pai recebeu o seu filho, assim como esse pai, ele recebeu o seu filho de maneira totalmente amorosa. Olha, ele não repreendeu, ele tinha todos os motivos para repreender aquele filho. Ele tinha todos os motivos para, de repente, castigá-lo, de repente deixá-lo. Não, eu vou te tratar pelo menos por um tempo como um empregado, vou te tratar pelo menos como um tempo como escravo para você aprender a valorizar. Mas não, ele simplesmente abraçou aquele filho, ele beijou aquele filho, ele trouxe aquele filho para perto e colocou aquele filho novamente em lugar de honra. Colocou aquele filho no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Claro que isso, posteriormente, nós lemos a partir do verso 25 que suscitou um certo ciúme por parte do filho mais novo, do filho mais velho, perdão. E é interessante a gente pensar sobre a ótica do filho mais velho também. Ele estava dentro de casa, usufruindo de tudo aquilo que o pai tinha disponibilizado para ele. Já tinha também a herança, porque a herança foi dividida, mas ainda assim ele tinha uma espécie de síndrome de escravo, como quem fizesse somente as coisas só para agradar o seu pai. Eu vou fazer porque meu pai está vendo, porque meu pai está me pagando, porque meu pai está isso, meu pai está aquilo. Mas ele esqueceu de que aquele pai que abraçou aquele filho pródigo que retornava também estava ali de braços abertos para abraçá-lo. Sabe, você de repente está dentro da casa de Deus, mas talvez há muito tempo você não se sinta abraçado por Deus. Será que tem esse momento de introspecção, de reflexão, para identificar, poxa, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te abraçar. Sabe, eu gosto muito da comparação de um pastor chamado Roberto Robortella, ou é Ricardo Robortella, não me lembro, que ele faz uma analogia sobre a cruz, sobre as hastes da cruz, onde na vertical, nós temos a haste vertical, né, que faz alusão à nossa conexão com o Senhor, e na haste horizontal, faz alusão à nossa relação com o próximo. O interessante é que Jesus ele é pregado de braços abertos nessa cruz, de forma que é necessário que nós
tenhamos a plena consciência de que o sacrifício dele foi aceito, de que o sacrifício dele foi válido e que ele pagou um alto preço por cada um de nós. Pagou um preço por mim, pagou um preço por você que nos ouve ao vivo, por você que nos ouve posteriormente, em qualquer outra data. Saiba que você tem valor. Saiba que Jesus pagou um alto preço naquela cruz por você. Ele pintou aquela cruz de vermelho com seu sangue, escorrendo naquela cruz justamente porque ele te ama. E assim como esse pai recebeu o seu filho de braços abertos e o beijou, assim também ele quer te receber. E no verso de número 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste meu irmão, deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você que está morto, Jesus te convoca, volte à vida, assim como ele fez com Lázaro, e convocou aquele que estava morto, que ele já estava morto há alguns dias. Ele repreendeu o espírito de morte, repreendeu a morte e chamou Lázaro de volta para a vida. Assim também Jesus tem te chamado para a vida. Você que de repente tem estado na casa de Deus, mas não tem provado daquilo que Deus tem, sabe, Jesus te chama para uma nova fase, para um fechamento de ciclo, para um início de novo ciclo na sua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Eu quero orar com você nessa hora. Eu peço para que você, dentro da sua possibilidade, aí você que nos assiste, curve sua cabeça, feche nossos olhos e oremos todos nós juntos. Pai Santo, Pai amado, muitíssimo obrigado por mais este momento. Eu oro para que essa mensagem, Pai, vá como uma flecha afiada no coração daqueles que estão ouvindo, daqueles que ainda ouvirão essa mensagem, Pai. Nós tenhamos a plena consciência de que o Senhor está de braços abertos para nos receber, Pai. Para nos receber, para nos abraçar, para nos limpar de toda imundície, Senhor. Para nos dar vestes novas, para colocar em nossas mãos um anel, para que o Senhor quer nos beijar, que o Senhor quer nos abraçar, que o Senhor quer nos dar vestes limpas, Senhor. Que tenhamos a plena consciência, aqueles, Pai, que um dia trilharam o caminho do Senhor, mas que por um motivo qualquer se desviaram. Pai, em nome de Jesus, vai alcançando essas pessoas, vai tocando no coração delas, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão dentro da Tua casa, mas que há muito tempo não sabem o que é sentir a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, vai tocando nessas pessoas também, Senhor. Vai tocando em cada uma delas, Pai. Em nome santo de Jesus, que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possível, Senhor. Que cada lar que está recebendo essa mensagem, está recebendo esse conjunto de mensagens aqui, Pai, possa ser abençoado, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por essa oportunidade. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir as nossas mídias sociais, nossas redes sociais, o Instagram especificamente. De qualquer forma, vai estar tudo na descrição desse vídeo. Convido você para nos seguir e andar junto com a gente e ficar firme com Jesus. Amém? Até mais. Boa noite.